Olha, se pode, claro que tudo pode, né? A escalação permite tudo, né? O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após vitória do Bahia sobre o São Paulo por 2-1, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira. Boa noite, Rogério Ceni. Eu queria saber de você as suas considerações. Eu sou o primeiro a perguntar, então eu queria saber as considerações. E um detalhe, você fez 3 mudanças ali no segundo tempo, deu uma mudada no time. Foi por questões físicas ou foi uma questão tática da sua parte? Não. Boa noite. Eu acho que um jogo bem jogado. O primeiro tempo excepcional, na minha opinião. Muito bem jogado. O segundo, a gente faz o gol. Depois, quando acaba tendo penalidade, logicamente o time fica um pouco mais nervoso, que é normal, um pouco mais ansioso. E é onde o São Paulo começa a chegar e criar melhores oportunidades, né? Foi em função, primeiro, de alguns tinham jogado domingo e quarta, né? Um intervalo pequeno. Eu acho que Everton começava a cansar naquele momento. Entrou o Michel para fazer a função dele, inclusive dar um passe que origina o gol. O Ademir vinha de muito tempo parado, né? Entrou alguns minutos contra o Internacional, que era o que ele tinha condições de jogar. Hoje nós esperávamos de 45 a 60 que ele tivesse condições de jogar, então nós tentamos cumprir com o que foi combinado com a parte de recuperação do jogador. E a terceira foi o Nico, né? Nico para dar sustentação. O Caio começou os 3 jogos também, então foi mais para manter a parte física, porque a função é a mesma. A única coisa são características distintas: Nico para Caio, Michel para Everton, até mais parecido. Logicamente que ninguém tem a qualidade técnica que o Everton tem, mas também o Michel tem uma força física maior. E o Kaique não tem a velocidade do Ademir, mas tem habilidade no drible curto, né? Então foi para tentar manter mais ou menos a característica do jogo, dando mais força física. Boa noite, Rogério. Você voltou a atuar com 2 atacantes de beiradas, aqueles mais agudos, né? Com o Ademir e com o Pulga. Podemos dizer que também isso, de você mudar esse esquema, porque é uma característica diferente do Cauli para do Ademir, faz também com que o time tenha voltado a jogar bem, como aconteceu no dia de hoje, e você acabar quebrando esse tabu, não sei o quanto te incomodava, mas quebrar esse tabu de vencer o São Paulo como treinador pela primeira vez? Veja bem, o Ademir ficou fora durante muito tempo, né? Os primeiros minutos que ele teve disponíveis pra gente foi, e logicamente que influencia você ter o Ademir com condições ou não, ele influencia. Quando você entra com o Ademir, Pulga e mais um 9, né, você entra no limite da tua parte ofensiva. Nós não temos, por exemplo, um outro jogador com características, com velocidade. O Kaique um pouco diferente, não é o que ele mais gosta, mas pode jogar um pouco aberto. Aí você vem mais para um Juan Pablo, por exemplo, na hora de substituir um Pulga, né, um jogador de velocidade, lado de campo. Tem jogos que se encaixam melhor dessa maneira, tem jogos que às vezes a gente dá liberdade para o lateral subir, e eu gosto bastante dos 2 pontas quando a gente tem 1 para 1, consegue criar bastante pelo centro e botar eles em condições de igualdade. Hoje nós jogamos bem, eu acho que eu vejo, por exemplo, o Inter um time fora de casa, contra o Inter, em tese é um time que já acho que está mais pronto, mais experiente, com menos lesões, menos jovens, então dá muito mais trabalho, independente de quem seja o escolhido. Para hoje eu acho que surtiu efeito, acho que nós dominamos o jogo, mas eu acho que vale lembrar que o São Paulo tem alguns desfalques que acho que se tivesse em campo poderiam fazer bastante diferença. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Eu queria voltar um pouco da questão tática e voltar um pouco no tempo. Everton Ribeiro foi, desde o ano passado, um dos caras que mais desarmou pelo Bahia. Desarmou, ladrão de bola. E hoje a gente vinha jogando com 3-8, com o Everton fazendo essa função, roubando ainda muitas bolas, com o Jean, Caio e o Cauli. A minha pergunta, ela não tem a ver com o jogo de hoje, eu peço perdão a respeito disso, mas eu queria saber se não haveria como jogar com Jean, Everton e o próprio Caio e colocar o Acevedo para fazer essa sustentação, para dar um pouco mais de força a esse meio campo e liberar um pouco desse jogador de criação. Se pode, claro que tudo pode, né? A escalação permite tudo, né? Você fala de jogar com o Acevedo como primeiro. Eu acho, assim, o que eu vejo de futebol, tá? Eu entendo as opiniões e tudo.
Eu acho que o Caio faz como ninguém a construção de jogo. De primeiro homem vindo construir. Se você disser que o Acevedo marca melhor que o Caio, pô, concordo 100% com você. Aí você tem que escolher o que você quer pro teu time. Ah, pode jogar Acevedo e Caio juntos? Podem, claro, se você jogar num sistema diferente, um 4-2-3-1, com 2 pontas bem abertos, um 10, um 9, com esses 2 caras, um fazendo cobertura de um lado, o outro fazendo cobertura de outro, eu acho que você pode. Eu acho que nós, assim, em tese, nós jogamos sempre para o Everton, para jogar como ele jogava no Flamengo comigo, por exemplo, fora, acompanhando, fazendo aquele corredor de fora, vindo jogar de fora para dentro, para ele é mais difícil hoje. Ele, enquanto está por dentro, reduz os espaços para ele. Ah, ele faz, ele volta para marcar, volta, mas volta numa direção, joga muito próximo, as linhas jogam muito próximas, tanto no ataque quanto na defesa. Esse sistema com 3 jogadores de meio, ele é muito em função do Everton, é muito em função de ter o Everton aqui. Se não tivesse o Everton, sim, poderíamos jogar com 2 pontos, mas teríamos que ter aí mais pontas para poder trocar durante o jogo. Então, assim, o sistema de marcação nosso é bom, acho que a gente sofre menos gols do que no ano passado, estamos devendo na parte ofensiva, criamos muito, eu acho que, de novo, mais uma vez, criamos muito, estamos devendo empurrar a bola para dentro. Agora, para jogar Nico, Caio, Everton e Cauli, foi isso? Everton e Jean, qual deles iria por fora dentro do sistema que a gente joga? Caio aonde? Caio de 8, Nico de 5, Jean de 8. E o Everton onde? Ah, você quer jogar no Losango como eu jogava com o Cauli no ano passado? Gostei, achei bacana. A gente fez isso no ano passado. Muitas vezes fomos criticados por isso de jogar no Losango. E aí os 2 da frente são quem? Quem? O William é um homem de força que vai jogar marcando para voltar para os anos. Ah, não vai marcar? Pô, então vamos ver se o Cadu aí, de repente, te contrata no meu lugar e você faz isso aí, daí o torcedor... pode acontecer, mas faz parte. Aliás, de se destacar a presença do torcedor hoje, porque mesmo vindo de uma eliminação, né? Botar, acho que 40, né? 41. Mostra a força do torcedor, o apoio que teve pro time mesmo sendo eliminado da Libertadores. Eu acho que isso é louvável, é de se destacar. Rogério, boa noite. Conversávamos algumas coletivas atrás sobre a questão de resiliência, né? Hoje o William entra, faz 2 gols, o Kaique no segundo tempo sofre um pênalti, faz também uma boa segunda etapa. Como tem sido para você trabalhar a questão de oportunidades com os jogadores, né? Principalmente na posição ali do Kaique, né? Com o Ademir pela direita, enfim. Como é que tem sido essa questão para você? Olha, é um elenco que dá mais opções do que o ano passado. Você tem mais, principalmente quando estão todos à disposição, né? Você tem que fazer escolhas. Por exemplo, hoje você tem o Arias e o Iago fora, não poder apoiar. Você quer jogar com o Ademir, em tese combina um pouco mais com o Gilberto, que constrói. Não que o Arias não possa treinar isso e também executar a construção a 3. Eu acho que o Gilberto só tem um pouco mais de qualidade técnica e o Arias tem justamente o ataque ao espaço. E logicamente que um ou outro acaba ficando um pouco mais, por exemplo, hoje eu entendo que era importante para o Nestor no jogo contra o São Paulo, gostaria de colocar ele no campo, mas bem no momento que eu ia por ele, abrir Michel, deixar Kaique, Michel com Lúcio, e dar o gol do São Paulo, o pênalti. E aí eu vi que o Gilberto já um pouco mais cansado, resolvi colocar o Arias para defender melhor a linha de 4. Então o problema é que nem sempre você consegue dar a minutagem ideal para todos. E você sempre vai ter alguém que vai se sentir, e é normal dentro do futebol. Eu acho que isso é devido à melhor qualidade de elenco que nós temos esse ano do que no ano passado. Agora, quando machuca 2, 3, 4 jogadores, aí falta jogador. Se você vai no mercado e contrata mais 4, 5, aí você tem 32, 30, você tem 3 times, aí muita gente descontente. Então assim, a gente qualificou o time, eu acho que de repente uma posição pontual, uma aqui, 1 ou 2 posições, pode haver, a gente tentar trazer um jogador, mas o elenco que nós temos na sua totalidade, ele é um elenco já que fornece algumas opções. Falta, como eu falei, a gente ter um número maior de gols. Então um ajuste ou outro de repente, mas na grande maioria esse é o elenco que toca até o final do ano. Boa noite, Rogério. Oi. Queria saber de você como é que você tem trabalhado a questão da liderança no elenco, né? Hoje a gente viu pela primeira vez o Jean Lucas com a braçadeira de capitão, se não me engano, pela primeira vez. Quando o Everton saiu. Desculpa. Tudo bem. Mas a gente já viu também o ACV, domingo, o Caio Alexandre, né? Como é que tem sido para você, mesclando também a experiência de alguns jogadores com a jovialidade de outros? Eu gosto de fazer isso no fim da minha carreira, quando eu jogava, como jogador ainda, né?
e eu tinha a faixa de capitão, se você olhar no final da carreira, muitos jogadores que foram jogando comigo foram sentindo isso. Por exemplo, ia jogar no Uruguai, Álvaro Pereira era o capitão naquele dia. E a gente, por característica, um cara que estava precisando mais de a gente dava, eu acho que é importante. Lideranças não se conquistam pela faixa, tá? Liderança é o dia a dia, exemplo, e mais do que conversa, é o que você faz dentro do campo e traz como exemplo. Então eu acho importante, eu não tinha visto que o Jean, quando o Everton saiu com a faixa, tinha ficado com o Jean, mas o Jean fez uma belíssima partida no dia de hoje. Eu acho que foi um dos principais jogadores nossos, energia desde o começo do jogo. Então, assim, a faixa, ela não tem é mais significado cultural. A liderança está muito dentro do ser humano, dentro de cada jogador. Para mim, todos eles têm capacidade, que alguns têm mais voz ativa, outros têm mais uma liderança técnica, né? O Everton, por exemplo, não é um cara eloquente, de falar tanto, né? Mas tem uma liderança técnica e de exemplo todos os dias que todos respeitam muito. Assim como o Santi foi capitão esses dias atrás, assim como o Max Felipe foi capitão, eu acho que é legal rodar e que cada um se sinta responsável, que sinta que o clube, entre aspas, é seu. Boa noite, Rogério. No jogo contra o CSA, na Copa do Nordeste, você falou sobre dar essa confiança que você abordou aí para os jogadores mais jovens durante os bastidores no vestiário. Você falou com o Dodô, eu acho. E eu quero... Dodô, da base. E eu quero saber se você, nos próximos 2 jogos pela Copa do Nordeste, como é que vai ser essas chances dadas aos jogadores da base, aos jogadores mais jovens? No próximo jogo contra o Confiança, nós não vamos utilizar os jogadores que vêm jogando mais constantemente. Nós só vamos ter alguns atletas mais jovens que vão, junto com os jogadores sub-20, vão para esse jogo, tá? É um momento que nós estamos há 133 dias trabalhando, com 41 jogos feitos. Os jogadores nunca tiveram mais do que um dia, muitas vezes trabalham 14 dias sem ter um dia de folga. Eu sei que nós somos privilegiados de trabalhar com futebol, mas por mais que o corpo mental, eles precisam de um descanso. Então nós vamos fazer uma programação para que no jogo de quarta, os mais jovens, como o Cauã, como o Juan Pablo, para a gente também poder olhar esses jogadores, né? Junto com alguns jogadores do Sub-20, que nós temos dentro do nosso calendário temos o espaço para usar esses jogadores, vamos fazer esse jogo contra o Confiança. E aí nós vamos começar a trabalhar, nós vamos dar uma folga um pouco mais extensa para eles agora, depois desse jogo, e vamos começar uma preparação visando o jogo de Náutico e Bragantino, tá? E aí a gente vai tentar não repetir jogadores, fazer com que todos tenham tempo, desde os garotos mais novos contra o Confiança, mais um grupo contra o Náutico, e fazer um treinamento específico para daí a gente poder dar as 2 semanas, 15 dias, como nós programamos, de livre para eles, mas aproveitar dar uma carga, dar 3 dias de folga e aproveitar dar uma carga de treinamento para que a gente possa, contra o Red Bull, finalizar essa primeira fase e aí voltar a trabalhar, porque talvez tenha até um jogo, né? Pode ser que tenha um jogo de quartas de final de Copa do Nordeste, até mesmo antes do jogo do Atlético Mineiro. E na volta vão ser 10 jogos em 30 dias. Então nós temos que usar o máximo que a gente pode, o que a gente tem de melhor para esse ano, que é o nosso elenco. Boa noite, Rogério. Infelizmente, na última semana o Bahia foi eliminado da Libertadores, só que logo depois acabou sendo divulgado, né, aquelas falas do presidente do Manchester City elogiando a evolução da equipe do Bahia, que saiu de uma Série B, né, se salvou do rebaixamento em 2023 com você à frente do trabalho, enfim, que hoje conquistou uma vaga de Libertadores, enfim, hoje é 5º colocado do Brasileirão, mas a gente viu muitos torcedores até de uma certa forma frustrados com a eliminação da Libertadores, mas eu queria saber de você como aliar essa ansiedade do torcedor em querer avançar de fase, em querer pular muitas etapas, mesmo sabendo que o clube está em constante evolução desde os últimos anos. O que é frustrante para nós também, porque nós vemos como palpável a possibilidade de estar nas oitavas. Eu acho que é de direito do torcedor. O torcedor, quando anuncia uma parceria com o Manchester City, como compra, né, do clube, né, ele pensa assim, ano que vem ganhamos de todo mundo. Aliás, nem o Manchester conseguiu ganhar esse ano de todo mundo, mas ele pensa, ganhamos de todo mundo, não tem mais nenhum time no Brasil que concorra com a gente. É natural, porque às vezes a forma até como a gente se comunica não é a ideal no começo do projeto. Agora, é o início de um projeto. Vai haver uma contratação, outra a cada ano, vai diminuir, a gente espera ao menos, né, diminuir o número de jogadores contratados, oportunizar jogadores de base.
E o investimento, não existe um lugar onde você investe de acordo com a sua receita, concorda comigo? A não ser que, por exemplo, eu não acredito que o Sheik torcia pro Bahia quando ele comprou o clube, ele visa um negócio, né? E no momento quando você compra, é natural também numa empresa que você compra, quer alavancar a empresa, você invista. E com o passar do tempo, você vai tendo retorno, aumentando receitas, que é o que o clube tem tentado fazer. Agora, não é condizente se querer gastar, sei lá, vamos comprar 30, 40 milhões de euros, vamos trazer. Nós não gastamos tanto assim, se você for olhar, eu não sei se o Bahia está num dos 10 times que mais investiu, não está com certeza entre os 5, 6 que tem uma folha de pagamento tão alta, mas é um projeto, como eles falam, é um projeto que eles têm experiência e vão fazer a longo prazo. Pô, eu queria ser campeão da Libertadores, mas a gente tem que entender que tudo tem seu tempo. Agora, que é frustrante ser eliminado da Libertadores, para mim também eu queria muito, assim como torcedor, os atletas queriam muito. Nós não tivemos capacidade, especialmente de um jogo contra o Nacional do Uruguai aqui, nós não tivemos a frieza para se manter na frente. Nesse último jogo eu nem posso falar que não teve capacidade ou coisa assim, porque 37, eu falei 39 na entrevista, mas depois eu vi com calma, foram 37 segundos depois, nós tomamos um gol que se a gente passa 5 minutos com a bola, a torcida do Inter ia começar a vaiar, ia começar a protestar, iam ficar mais nervosos. Nós não demos essa oportunidade para nós mesmos, uma falha nossa. Então assim, nós estamos tentando crescer. É inegável, quando você viu o Bahia, vou fazer uma pergunta, em 2 anos consecutivos, está ocupando top 5, top 6 do Campeonato Brasileiro. Pô, não é o ideal? Pô, não, nós temos que pensar grande, claro que temos que pensar grande. Pensar em ser campeão brasileiro? Claro que temos que pensar. Mas analisem o futebol brasileiro hoje. O Bahia acho que eu tenho um orgulho, o torcedor tem que ter, que o Bahia joga contra qualquer time, nem sempre ganha. Muitas vezes até domina, nem sempre ganha. Às vezes é superado por um time ou outro, mas está ali competindo sempre, né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho. E todos querem o Bahia campeão. Eu também quero, espero eu poder viver aqui o Bahia campeão. Mas se não for comigo, será com o próximo. Mas vai ser no tempo que as coisas forem se ajeitando. Tomara que não demore, que a gente consiga ser mais forte a cada ano. Mas eu acho que já é um ponto positivo a gente estar brigando 2 anos seguidos aí, tentando ficar na parte de cima da tabela. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu gostaria de saber de você a sua opinião assim, sobre a atuação de William José hoje, que eu percebi ele no primeiro tempo saindo um pouco mais da pequena área para ser opção e buscar o jogo. E no primeiro tempo foi o jogador que criou as principais chances do Bahia, uma bola parada, na sequência também na grande área. Voltou pro segundo tempo e ele estava na sua área de ofício, dentro da grande área, fez o gol de cabeça e depois de pênalti. Sim. Aí eu gostaria de saber de você, o que é que você achou da atuação do atleta? Achei que ele jogou muito bem, não só pelos gols, mas é um jogador que ele saía hoje da área porque São Paulo tentou fazer uma marcação mais individualizada, né? Ele lateral com Pulga, lateral com Ademir, Bobadilha caçando Jean Lucas a todo tempo, Pablo Maia mais no setor do Everton, né? Aí o garoto, o Rian, às vezes vinha com o Caio para marcar, e a única movimentação que nos dava bastante vantagem era quando o Juba largava o ponta. O menino, como é o nome dele? Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira ficava com o Juba, quando o Juba vinha para dentro, o Jean Lucas puxava para fora, nós tínhamos a vantagem. E a outra vantagem era arrancar um zagueiro da área com o William, porque criava um espaço para daí Pulga penetrar, Ademir penetrar. Então por isso, e por característica, o William é um jogador de maior flutuação, e faz mais sentido daí quando você tem 2 velocistas por fora para ter ele fazendo em tese, um pouco do que o Cauli faz, que é vir flutuar, né? Então eu acho que ele foi muito bem no jogo, independente dos gols. Claro que os gols contam muito, são importantes, mas eu acho que ele foi bem no jogo por tudo que ele produziu. É um jogador que não tem características totalmente distintas ao Lúcio, mas teve hoje uma qualidade técnica diferenciada no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. O Bahia teve o controle do jogo, conseguiu fazer o gol, foi pressionado pela equipe do São Paulo, que está jogando com qualquer equipe, e conseguiu resistir e não abriu mão de atacar de uma forma coordenada. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Bahia saber reter a bola, segurou a bola, trabalhou a bola, ou seja, teve mais posse de bola, e isso facilitou, de certa forma, as ações do Bahia. Essa ação, essa atitude do Bahia foi fruto da conversa, dos treinamentos,
Ou foi uma coisa natural dos atletas dentro do campo, ou sua orientação ali do lado, falando para segurar um pouco mais, para só sair na hora certa, enfim. Bom, eu acho que no final do jogo nós tentamos reter a bola perto da bandeira de escanteio, ali teve escanteio, lateral, né, bola curta, pelo que pediu o jogo, faltando 2 minutos para acabar. Como um todo, o Bahia é um time de controle de jogo e de posse de bola. Claro que quando você vai alterando o time, ele muda um pouco, né? O Nico não tem a mesma característica do Caio, né? O próprio Arias não tem a mesma característica do Gilberto. O Kaique já tem uma característica de mais retenção de bola do que o próprio Ademir. Ademir ataca espaço, velocidade. Mas mesmo assim, eu acho que nós tentamos construir o jogo. Acho que o que é legal do Bahia é que ele tenta jogar o tempo todo. Nem sempre ganha, nem sempre as análises são positivas, porque o resultado nem sempre é de triunfo, né? Mas eu acho que a gente vem crescendo como time, vem jogando, vem enfrentando times, como você fala, como São Paulo, como quase todos, que nós não tivemos nenhuma derrota aqui, né? Foram 2 empates e 4 vitórias, 4 triunfos até agora, né? Então, assim, eu acho que contra quase todos os adversários, principalmente jogando como mandante, a gente tem esse controle de jogo. O que falta é chutar um pouco mais, né? Às vezes, hoje sobrou pro Gianluca, aí quis dar pro Everton quis dar pro Gianluca, aí abre, e quando abre pro Ademir, quando a equipe está se posicionando, adversário dentro da área, com Arboleda e Sabino, por exemplo, você não vai levar vantagem quase em cruzamento. Eu sei que você vai dizer, o gol foi num cruzamento e tal, né? Mas foi numa jogada e velocidade, trazendo com a defesa desguarnecida. Quando ele se posiciona, é muito difícil você levar vantagem. Então nós temos que arriscar, bater um pouco mais. É que Everton, Caio, não são jogadores com característica muito de finalização fora da área. O Jean Lucas um pouco mais, né? O William, quando sai da área, um pouco mais. Nós temos que evoluir isso, finalizar um pouco mais de fora da área para ter um volume maior de chance de gol. Boa noite, Rogério. Dentro aí do que você falou sobre o William José, ele já pode ser considerado um titular, já que ele chega a 8 gols, o Puga já tinha 8, ele chega agora, disputa essa artilharia, ou falta ainda alguma coisa nesse sentido? Eu considero todos, para mim, os titulares são para mim aqueles que começam o jogo, então eu não... O William veio contratado pela qualidade técnica dele, nós não sabíamos exatamente da condição física, né? Tem se preparado melhor. Quando tem jogadores ao seu lado com características que possam melhorar ele dentro de campo, normalmente produz mais. Agora, para mim, assim, todos os que entram em campo para mim são titulares e ele tem potencial, capacidade. É o que eu falei, tem muito jogador para jogar. E nós vamos, de acordo com a necessidade do jogo e a parte física de cada um, nós vamos tentando colocar a maioria deles em jogo. Rogério, boa noite. Rodrigo Ferreira, canal Central do Bahia. Hoje a minha pergunta é sobre mais o comportamento do clube. Do clube? Em campo, do time em campo. Alguns jogos temos visto que o Bahia entra numa rotação baixa, muitas vezes parecendo até que é início de temporada, um jogo de início de temporada. E outros, como hoje, joga pra cima, joga buscando triunfo e tudo mais. O que se deve, como você explica essa questão de alguns jogos o Bahia não encarar a partida talvez com tanta seriedade como outra, e outros ser como hoje que, enfim, venceu? Quando você vem fazer uma entrevista, independente do jogo, você faz com a mesma seriedade todas? Sim. Nós também trabalhamos com a mesma seriedade todos os jogos. É que às vezes o adversário, ele se impõe contra você. Existe um adversário que tem uma estratégia também de jogo. A gente não entra num jogo achando que esse é importante, o outro não é. Agora, é um time que trabalha bem a bola e às vezes dá uma impressão de ser um time lento. Hoje, confesso que jogou numa rotação mais alta até do que outros jogos. Mas, porém, contra o Grêmio, nós fizemos um belíssimo jogo, um belíssimo primeiro tempo também. Tivemos todas as oportunidades como hoje, né? E a bola não entrou. Quando entra a bola, a gente tende a ver coisas mais... Quando você ganha o jogo, a gente tende a fazer uma análise, tudo colocando... E quando perde o jogo, às vezes você joga bem e não tem essa mesma análise. O Internacional, cara, o Internacional lá é um time bom, né? É um time difícil que dificultou pra gente. Nós não conseguimos chegar tanto no ataque como hoje, como contra o Grêmio, né? Agora, a gente leva com a mesma seriedade todos os jogos. Agora, tem um adversário que muitas vezes consegue se impor. Tem adversários que têm contratações, que têm folhas de pagamento também altas e que têm qualidade de jogo, tem bons trabalhos, né? Nem sempre. Nós estamos vindo hoje... ano passado nós jogamos o jogo 38
do time principal. Não estou nem falando colocando os 3 jogos no dia 23 de junho. Nós estamos alcançando essa mesma marca 24 dias antes. São 133 dias de trabalho com 41 jogos entre time profissional e o que jogou o Sub-20, que jogou alguns jogos. Então, assim, é difícil você manter a intensidade toda. Você vai, nós passamos a noite inteira viajando, chegamos aqui de madrugada. Só um dia, os que jogaram lá praticamente nem treinaram. Eles só fizeram o bobinho, aquecimento, para se preservar, para tentar ter condição física para o jogo. Então, assim, a seriedade, ela existe, o desejo de vencer existe, mas nem sempre você encaixa o teu jogo contra equipes adversárias. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. A gente viu hoje que o Bahia jogou entre linhas ali, no X1, a questão tanto do Ademir como do Puga. Fizeram bons jogos ali pela transição, entre linhas, né, quebrando as linhas do adversário, e o Jean Lucas também pelo meio. Isso se deve muito à questão da confiança, da autoconfiança, até mesmo do elenco. Isso é muito ruim de resultados adversos, dominando ou não a partida, você falou assim muito bem. Nós temos agora uma sequência também muito difícil para enfrentar agora. Você falou sobre jogos quarta e domingo. E hoje a gente teve um jogo de afirmação. Foram 41 mil pessoas da Fonte Nova. Você viu que o torcedor chegou junto, cantou. Obviamente que ainda está um pouco magoado com essa questão da eliminação da Libertadores. Mas como é que a gente pode trabalhar a questão da autoconfiança, sobretudo para a questão do Cauli, do Jean Lucas, que fez uma belíssima partida hoje, do Puga, do Ademir, que voltou comendo a bola, querendo comer a bola, na questão do terço final do campo, ali, a finalização, o último passe, que você viu que faltou ali um detalhe, um chute a mais no gol para tirar o primeiro gol. Eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem. Eu falo que o número de gols feitos agora nessa segunda parte, nos últimos 2 meses, eles caíram bastante do que era no começo do ano. A confiança está muito atrelada a triunfos. Você ganha jogos, você vai ganhando confiança e fazendo mais coisas até do que você tem capacidade. Quando você perde um jogo, perde 2, às vezes jogando melhor que o adversário, é natural, né? Você perder um pouco dessa confiança. Eu espero que a gente olhe para dentro da gente e veja o quão capaz esse time é de dominar adversários que até pouco tempo atrás eram adversários que ficavam distantes da gente. Jogar com o Palmeiras lá em São Paulo, jogar com o São Paulo aqui, jogar com o Inter, 2 bons jogos. Nós perdemos pro Inter esse último jogo, mas 2 bons jogos nós fizemos, né? Então, eu acho que hoje o Bahia joga de igual para igual com muita gente. E eu espero que os atletas acreditem nisso, no que eles trabalham no dia a dia. É a profissão deles, eles têm que estar conectados, aproveitar um jogo como esse e estender, né? Quem sabe o Bragantino lá tem feito ótimos jogos em casa, que a gente possa competir de igual para igual e tentar vencer, sair bem e voltar confiante para o restante da temporada, que vão ser Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente precisa a confiança precisa caminhar junto com a gente, senão provavelmente não conseguiremos. E destacar que o que traz muita confiança pra gente também é a presença do público aqui, incentivando todo o tempo, como foi hoje.